Coisa boa! Mais uma vez estar com vocês no programa Cabeça para Cima, podendo trazer para vocês daqueles assuntos, que informam, que orientam, que edificam a nossa vida e fazem com que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, uma vida, como o próprio nome do nosso programa diz, de cabeça para cima. Porque quando a gente está assim, de cabeça para cima, a gente está bem, né? Caso contrário, até o ditado popular diz, a gente fica logo de cabeça para baixo, mas você não vai ficar assim não. Se você acompanhar toda a programação da Boas Novas, uma programação que abençoa vidas, e é você mesmo que tem dito isso para a gente. Obrigada, porque você tem nos dado feedback e isso nos alimenta, isso faz a gente saber que está no caminho certo, que está atendendo aquilo que você quer. A Boas Novas existe para abençoar você. A Boas Novas existe para compartilhar e levar até você o amor de Jesus. Tem um exército de pessoas que já entendeu isso e eles nos ajudam a chegar até você levando uma programação de qualidade. Você já sabe, né? Nossos queridos semeadores de Boas Novas, a quem eu quero deixar o meu abraço e registrar o nosso contínuo agradecimento. Nós somos gratos a você, porque você nos dá ânimo, você nos encoraja e você permite que nós alcancemos os nossos desafios. Querido semeador, também fica para você a nossa oração e o nosso desejo, o nosso pedido a Deus, que Ele possa abençoar a tua vida, que Ele possa reconhecer o teu movimento e que Ele possa te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas fica também aqui o nosso convite, o nosso apelo a você que tem assistido a nossa programação, que se sente abençoado, mas que ainda não é um semeador. O que está faltando? Vai lá, toma a decisão agora, liga 2126-300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e vem fazer parte do exército de semeadores. Você não precisa se preocupar com o valor, o mais importante é o seu movimento. Nós queremos que você ore pela Boas Novas, nós queremos que você possa contribuir. Quem vai fazer a obra com aquilo que você contribuir é o nosso Deus. Ele vai prover o nosso maná, mas a gente precisa ter o nosso movimento de participação. Portanto, se você tem sido abençoado, ajuda a Boas Novas a abençoar o Brasil. Liga 2126-300 ou www.boasnovas.tv. Vem fazer parte do exército de semeadores da Boas Novas. E é isso, que o Senhor Deus também possa abençoar a tua vida. Não porque você vai se tornar um semeador, não é por isso não, mas é porque você tem prazer em proclamar o Evangelho de Cristo, porque é isso que a Boas Novas faz, proclamar o Evangelho de Cristo. Obrigadíssima! E não deixa de se tornar um aliado a esse exército de semeadores de Boas Novas. Que Deus te abençoe abundantemente. Cabeça para Cima de hoje vai falar sobre um assunto recorrente, mas que realmente ele é muito importante, porque estudos mostram que o aleitamento materno, pasmem vocês, mas ele poderia salvar mais de 1 milhão de vidas de crianças com menos de 5 anos de idade no período de 1 ano, se todas as mamães realmente amamentassem. Quando as crianças são amamentadas com leite materno, elas se tornam mais fortes, elas têm mais saúde, elas ficam mais bem nutridas e elas adoecem menos. Mas ainda tem muita mamãe que prefere não amamentar. Esse assunto é de tamanha relevância que nós, no Cabeça para Cima de hoje, resolvemos voltar a conversar sobre ele. A importância do aleitamento materno é o nosso tema de hoje. Começamos com o nosso informativo e temos um time muito especial para conversar conosco hoje. Estudos demonstram que o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida pode evitar anualmente mais de 1 milhão de mortes de crianças menores de 5 anos nos países em desenvolvimento. Os bebês até os 6 meses não precisam de chás, sucos, outros leites, nem mesmo água. A amamentação deve continuar até o 2º ano de vida das crianças ou mais. Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir 22% a mortalidade neonatal, aquela que acontece até o 28º dia de vida, nos países em desenvolvimento. No Brasil, do total de mortes de crianças com menos de 1 ano, 69% ocorrem no período neonatal e 52% na primeira semana de vida.
O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto para a mãe, pois auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia. E além das questões de saúde, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. Pois é, né? Apesar de todos esses benefícios, a gente ainda continua precisando fazer campanhas e falar aqui da importância do aleitamento materno. Vamos cumprir a nossa parte, vamos fazer o nosso papel. Cabeça para cima de hoje quer voltar a tratar com você sobre esse tema. Você que já é mamãe, você que ainda não é mamãe, você que já está querendo namorar, essa coisa toda, pensa em formar sua família, é importante que você entenda a importância desse assunto, que você entenda por que o bebê precisa se alimentar com leite materno. Você vai ver que é muito melhor, não só para o bebê não, para você também. Para conversar com a gente sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a capitã médica Terezinha Pitticelli. A Terezinha ela é chefe do Banco de Leite Humano do Hospital Central do Exército, HCE, aqui no Rio de Janeiro, né? Isso. Obrigadíssima, Terezinha, por estar aqui com a gente para falar sobre esse tema aí tão importante, tá bom? Com certeza. Obrigada. Também conosco o Carlos Augusto, ele que é ginecologista e mastologista. Doutor Carlos, também muitíssimo obrigada por nos ajudar a entender melhor sobre esse tema. Eu que agradeço, né? Acho que é um tema tão importante, aliás, muito, muito importante mesmo. E se precisa fazer, como você falou, se precisa fazer campanha de rádio, televisão, panfletagem às vezes, em lugares mais assim, longes da mídia, para que as mães possam dar esse suprimento nutritivo para seus filhos. Uhum. É de grande importância, de grande valia e hoje a gente espera comentar alguma coisa a mais. Perfeito. Eu às vezes fico assim, sabe, digo, gente, nós vamos falar sobre esse tema de novo, nós já falamos, acho que não, mas daqui a pouco a gente começa a ver a realidade, ver a distância das pessoas, ver os números e diz, não, vamos falar, temos que falar sobre esse tema sim, precisamos conversar mais sobre ele, né? Gente, completa o nosso time de hoje, a Abilene do Nascimento Gouveia. A Abilene ela é enfermeira, também coordenadora do Banco de Leite, do Núcleo Perinatal da UERJ. Já esteve aqui com a gente, né, Abilene? Já tive e gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar falando sobre o tema novamente. Para todos nós daqui, é muito importante a gente estar cada vez mais falando sobre o assunto. Uhum. É por isso que a gente está trazendo vocês assim, porque vocês lidam com isso a cada dia, né? Estão envolvidos com o assunto. Todo dia mesmo. Todo dia mesmo. Todo dia, todo né? Dia. Uhum. De todas as maneiras possíveis. Né? Aí a gente está falando nessa questão, né? Novas campanhas, novos momentos. A maioria das mulheres aqui no Brasil, qual é a maior tendência delas? É amamentar, é não amamentar? Poxa, quando a gente pensa assim, ainda cerca de 1 milhão de crianças poderiam ser salvas, né? Por conta do aleitamento materno, isso não acontece. Como é que é esse perfil? Na verdade, o que tem acontecido é que as mulheres desejam amamentar, mas algumas práticas, algumas informações que elas recebiam, acabavam fazendo com que ela tivesse dificuldade naquele primeiro momento, às vezes até no hospital, na primeira ida para casa. E aí o que acontecia? Elas acabavam tendo dificuldade e aí não conseguiam superar aquela dificuldade inicial e acabavam optando por outra forma de alimentar o bebê que não é o ideal. Então, hoje em dia, o que se trabalha o tempo todo tá falando de aleitamento desde o pré-natal. Na verdade, antes até de engravidar, né? Porque a decisão por amamentar é até anterior, né? Verdade, é mesmo. E o que a gente fala é de empoderar essas mulheres, né? De que ela é capaz, que ela vai dar conta daquilo, mas recebendo as informações adequadas. Né? A nossa prática hospitalar durante muito tempo foi uma prática que afastava a mulher do bebê, né? E fazia com que ela tivesse várias dificuldades já dentro do hospital e a gente não dava um suporte suficiente para essa mulher, nem dentro do hospital, que dirá quando ela ia para casa. E aí ela acabava optando, infelizmente, por fórmulas infantis, por outros alimentos que têm uma repercussão na vida daquela criança futuramente, né? Não
do jeito que a gente desejava, nem que a própria mãe deseja, né? É isso mesmo. Na maioria das vezes, as mães, sim, como a Bilene falou, elas desejam, tanto que elas falam pra gente isso, né? Agora, vai das mudanças de práticas, né? E mudar práticas é muito complicado, né? Então, tem que ter esse apoio profissional, e não só da enfermagem, não só dos médicos, e sim as fonoaudiólogas. É uma equipe multiprofissional. Então, todo mundo empenhado e falando a mesma linguagem, de apoio mesmo, de autoestima, de aconselhar, né? E esse retorno também, como a Bilene falou, é importantíssimo. Ali a gente orienta, a gente ajuda, faz as práticas ajudando essa mulher, não só a mulher, mas como a família, né? É importante essa família, a busca da família perto dela, né? Porque normalmente cultura, eu acho que tem muito também cultura, né? E se você vem de uma família que amamenta, fica um pouco mais fácil, mas às vezes há algumas práticas antigas que não estão bem corretas, então a gente prepara essa família para sair dali, ter aquele período em que eles vão ficar sozinhos e retornar com eles, né? E ver as possíveis causas para não amamentação. E a gente acaba descobrindo, né? Por esse retorno. Então, eu acho que o importante é cultura, a equipe multiprofissional, né? E esse retorno. A gente tem que buscar isso. Eu quero já entender essas causas. Aí Eu vou fazer uma parte aí, porque eu acho que o principal tem que ser feito. É uma legislação trabalhista para a mulher. Veja bem, a mulher quando engravida numa empresa, a empresa já olha para essa mulher com outro olhar. Provavelmente, isso aí é critério da nossa cultura, quando ela voltar da amamentação, do parto, ela provavelmente vai embora, vai ser demitida. Isso existe. Agora, por exemplo, qual a lei que garante a mulher, no período de pós-parto, ela ficar em casa, digamos assim, 1 ano? Eu acho que seria o ideal. Porque botar uma mulher amamentando para trabalhar, eu já tive colegas médicas em hospitais, olha, vamos dizer assim, o lucro para a empresa é muito pouco. Porque a preocupação é o bebê. Não tem um suporte na empresa para ela trazer o bebê. Algumas empresas têm o suporte para ela trazer o bebê, mas aquele trabalho todo de tirar com a bomba, estocar aquele leite, colocar no recipiente, colocar na geladeira, levar para casa no final do expediente, aquilo é sacrificante. Na verdade, a legislação até permite, né, que a mulher tenha o tempo para, né, mesmo depois da licença, ela tenha o tempo para amamentação, mas realmente eu concordo com o senhor. Não, eu concordo com o senhor. E é uma coisa, a amamentação... eu tenho uma coisa assim, para mim comida, o horário de comer é um horário assim meio sagrado. Eu detesto comer correndo, eu detesto, sabe? Para mim é um ritual mesmo. Eu acho que a amamentação é um pouco assim também. Com certeza. Não é algo que você tem que parar, relaxar, envolver o seu bebê, essa coisa toda. E o tempo que é colocado pela legislação não permite tudo isso. Mas tem modificado, né? Tem tido algumas... alguns incentivos em relação, porque na verdade o apoio ao aleitamento... Era 4 meses de licença maternidade. São 120 dias, né? E na verdade, ela até o bebê completar 6 meses, ela tem a possibilidade de 2 intervalos de meia hora, que é muito pouco se a gente for pensar de alguém ter levado o bebê ou que tem uma creche numa instituição. Hoje em dia, as empresas, algumas recebem incentivo para oferecer a licença maternidade por 6 meses, né? Muitas empresas estão aderindo e tem um outro incentivo também do Ministério da Saúde, que é em relação à criação de salas de apoio de amamentação. E muitas empresas assim, de um porte, né, de um movimento grande e tal, perceberam que a vantagem que eles têm em relação a incentivar essas salas de apoio, porque aí ele percebe que, né, pesquisas internas, o tempo que essa mulher se ausenta por conta de adoecimento do bebê, por outras questões, acaba sendo menor. Então, ele tem um grupo muito mais motivado, muito mais... Né, então,
isso é como a gente falou, é cultura, inclusive da empresa. As empresas têm cultura, É isso né? que eu venho falando, pô, em vez de dar logo 6 meses, dá mais logo um anozinho, fecha logo a conta. A gente está caminhando. Mas sabe, doutor Carlos, que muitas Fecha logo vezes... essa conta aí. eu trabalho com recursos humanos, trabalhei com recursos humanos assim 20 anos na minha vida, né? E uma experiência muito próxima com essa mulher, com essa mãe. Concordo com o senhor que muitas empresas, elas têm mesmo essa coisa, mulher engravida, né? É complicado, mas tem muitas mulheres que elas me dizem assim, não, eu não quero ficar em casa. Muita mulher que não quer esse complemento da licença maternidade, elas querem voltar ao trabalho de imediato. Muitas vezes a mãe de primeira viagem, ela diz, não, pelo amor de Deus, eu volto no dia seguinte. Falei, tá bom, depois a gente conversa sobre isso, porque é uma nova experiência, às vezes ela não sabe. Então, acho que tem alguns fatores culturais mesmo que envolvem tudo isso, que eles são fortes. Eu já preciso ir para o intervalo, aqui a gente tem essas paradinhas, né? Eu vou para o intervalo e volto, mas eu ainda queria falar sobre essa mesma questão das dificuldades, porque tem um outro aspecto que foi um pouquinho dito por vocês, mas merece aprofundar. Porque, especialmente para uma mãe de primeira viagem, é um momento de muita ansiedade. Você não sabe muito bem o que fazer com o bebê, se você não foi treinada, não foi desenvolvida. É uma dificuldade, né? O que fazer com o bebê? Se o bebê começa a chorar, você quer resolver a vida do bebê, né? E muitas vezes faz com que se introduza precocemente uma outra alimentação, aí já era, né? Aí já era. Mas quero falar um pouquinho sobre isso e quero que vocês possam nos ajudar a entender por que o aleitamento materno pode salvar tantas crianças. Por que uma criança que se alimenta com leite materno, ela tem mais saúde, né? Que aspectos são esses? Tá bom? Intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero